Na cidade onde os passos apressados ignoram olhares e as buzinas são mais ouvidas que vozes humanas, existia uma floricultura pequena, escondida entre dois prédios cinzentos de concreto e rotina. Ali, entre galhos frágeis e perfume de lírios frescos, morava Clara, uma jovem mulher negra, de olhos escuros como terra molhada e alma doce como o néctar das flores, que cultivava com uma dedicação quase sagrada. Cadeirante desde os 8 anos, vítima de um acidente nunca superado e de abusos que o mundo finge não ouvir, Clara havia se acostumado à invisibilidade, não apenas por sua condição física, mas pelo estigma que carregava na pele, na classe social, na cadeira de rodas que sempre chegava por último nas calçadas maltratadas de uma sociedade que não havia sido desenhada para ela. Ninguém perguntava seu nome, ninguém queria ouvir sua história, mas todos compravam suas flores. A floricultura era administrada por Dona Doroteia, uma senhora idosa e amarga, que não acreditava mais no amor e via em Clara apenas uma funcionária pontual, honesta, mas facilmente substituível. Mesmo assim, foi Doroteia quem a acolheu, quando Clara completou 18 anos e não tinha mais abrigo no orfanato. A jovem passou a morar nos fundos da loja, num quartinho úmido, pequeno, onde a umidade subia pelas paredes descascadas, mas onde Clara conseguiu criar um jardim próprio em vasos reciclados. Ela acreditava que as flores entendiam mais dela do que as pessoas. Acordava às 5, limpava o chão da loja, regava as plantas, organizava os arranjos, anotava os pedidos, cuidava dos detalhes com um carinho quase maternal. Sua presença era leve, mas constante, como o orvalho da manhã que ninguém vê cair, mas sem o qual a flor não vive. Ela não se maquiava, não usava roupas caras, nem conhecia perfumes além dos naturais que saíam das rosas. Não frequentava festas, nunca teve namorado. Não era por falta de vontade, mas porque sempre se sentiu deslocada demais para acreditar que merecia ser amada. Carregava no corpo marcas internas que ninguém enxergava. Cicatrizes da infância em lares adotivos, onde o carinho era fingido e a dor era real. Onde ela ouviu repetidamente que não era bonita, que não era desejável, que ninguém jamais olharia para ela como uma mulher. Ouvir isso na fase da adolescência é como plantar veneno em vez de esperança. E Clara cresceu acreditando que o amor era algo reservado a outras mulheres, de outras classes, com outros corpos. Mas havia algo nela que nenhum espelho podia apagar. Um brilho nos olhos que acendia quando ela falava das flores. Ela conhecia cada espécie, cada cor, cada estação. Sabia dizer o significado de um girassol, o simbolismo das peônias, a dor escondida nos lírios brancos. As flores eram sua linguagem, sua forma de dizer o que não cabia em palavras. Quando alguém fazia um pedido, ela criava arranjos como se estivesse contando histórias. Era comum que clientes voltassem emocionados, dizendo que as flores haviam tocado o coração de quem as recebeu, sem saber que por trás do arranjo havia uma mulher que nunca havia sido tocada por ninguém de verdade. Foi em uma tarde abafada de quarta-feira, sem promessas de mudança, que o telefone tocou com um pedido especial. Um grande casamento de luxo havia encomendado a decoração completa do evento. Rosa colombiana, tulipas importadas, orquídeas azuis raríssimas. Um pedido milionário, feito por um assessor da empresa Santidé V Group, uma das maiores holdings do país. Doroteia quase caiu da cadeira. Jamais imaginou que sua lojinha esquecida nas esquinas da cidade seria chamada para um evento dessa magnitude. Clara ficou em silêncio, mas algo dentro dela começou a tremer. Não pela importância do cliente, mas pelo tipo de flores que haviam sido solicitadas. Todas elas ligadas a sentimentos profundos de perdão, renascimento e paixão verdadeira. Aquilo lhe parecia estranho. Nos dias que se seguiram, Clara se dedicou como nunca. Criou os arranjos com perfeição quase divina. Mas ao ver que a entrega seria feita por um motoboy que costumava manusear tudo com pressa e brutalidade, tomou uma decisão ousada. Ela mesma entregaria o arranjo de teste. Pediu a Doroteia que a deixasse ir pessoalmente à sede do cliente. Era só uma amostra, um pequeno vaso decorado com rosas de jardim e uma camélia central. Queria que ele visse o coração colocado ali. E foi assim que Clara entrou na sede da DV Group, empurrando sua cadeira com esforço próprio, vestindo sua roupa simples de algodão,
o cabelo preso com uma flor de verdade atrás da orelha. Os seguranças quase não a deixaram entrar. Ninguém esperava por ela. Todos estavam esperando uma entrega qualquer. Mas ela insistiu. Mostrou o pedido. E após minutos tensos, foi conduzida até o 46º andar, onde a paisagem da cidade se via como maquete, e o ar-condicionado parecia congelar até a alma. Foi lá que Clara o viu pela primeira vez. Daniel Vilela. Um homem que parecia uma estátua esculpida em carne. Forte, ultramusculoso, com braços que rasgavam a camisa social cara, a mandíbula firme como mármore, olhos verdes intensos e um olhar morto. Ele estava de costas, falando ao telefone com alguém, com uma frieza que gelava até as plantas da recepção. Quando se virou e a viu ali, empurrando a cadeira com o arranjo no colo, seu rosto mudou, mas não por empatia, e sim por surpresa arrogante. Clara não se abalou. Entregou a flor, explicou com calma o significado das cores e disse sem hesitar: "Está tudo aqui. Eu não vendo flores. Eu entrego sentimentos. Se quiser outra coisa, pode buscar com quem trata amor como enfeite." E então, antes que ele dissesse qualquer coisa, ela se virou e foi embora. Daniel ficou parado, em silêncio, segurando o vaso nas mãos, com uma flor que parecia ter cheiro de lembrança. Pela primeira vez em anos, algo estranho havia acontecido com seu coração, mas ele não entendeu o que era. Clara, por sua vez, só queria voltar para casa e esquecer aquele olhar frio que, por um segundo, pareceu tremer. Daniel Vilela era o tipo de homem que não precisava entrar num ambiente para dominá-lo. Seu nome vinha antes. Sua fama, sua imagem, sua presença já abriam caminho por ele como um trator de luxo, dono da DV Group, conglomerado que reunia empresas de investimentos, tecnologia, construção civil e moda masculina. Daniel não era apenas um bilionário, era um símbolo, uma obsessão nacional. Com apenas 32 anos, ocupava a capa de revistas, semana sim, semana também, estampando seu corpo esculpido como se fosse uma escultura de bronze vivo, com músculos que mais pareciam obras de engenharia genética, o abdômen trincado, os braços grossos, as veias saltadas. Cada centímetro dele parecia projetado para o desejo. E todas as mulheres sabiam disso. Mas havia algo mais. Algo que dava a Daniel um magnetismo que ultrapassava a carne. O mistério. Ele era frio, intocável. Não sorria em público. Não se deixava fotografar com ninguém além de seus sócios. Vivia cercado de seguranças. Nunca dava entrevistas e se relacionava com mulheres como quem troca de terno. Usava, exibia e dispensava. Era comum vê-lo com modelos internacionais diferentes em eventos beneficentes ou viagens à Europa, mas nenhuma durava mais que 3 semanas. Nenhuma delas tocava nele de verdade, porque todas ali queriam sua fama, seu dinheiro, sua estética. Mas Daniel havia decidido, anos atrás, que jamais daria o coração a ninguém. Tudo começou com Laura Duprat, a mulher que o destruiu por dentro. Há 5 anos, quando ainda era apenas um milionário promissor no mundo das startups, Daniel se apaixonou perdidamente por Laura, uma empresária do setor de moda. Linda, manipuladora, elegante e perigosa. Laura era o oposto de tudo que ele conhecia. Vivia de jogos, sedução e controle. Fingiu amá-lo, fez planos, se apresentou como a mulher da vida dele. Daniel estava tão envolvido que até cogitou largar a empresa por ela. Queria filhos, casamento, uma vida calma, mas descobriu da pior forma. Laura estava com ele por interesse, espiava seus contratos, vendia informações a concorrentes, o traía com outros empresários. Quando ele descobriu e a confrontou, ela riu e disse a frase que mudou a alma dele para sempre: "Homens como você nasceram para ser usados, porque só têm valor quando oferecem algo." Desde aquele dia, algo morreu dentro de Daniel. Ele malhou ainda mais. Tornou-se obsessivo com seu corpo. Fez da empresa uma extensão de sua força física. Construiu impérios, destruiu concorrentes, tornou-se um dos homens mais poderosos da América Latina. Mas, ao mesmo tempo, ergueu um muro de aço ao redor do coração. Passou a tratar mulheres como objetos, sempre lindas,
sempre disponíveis, nunca amadas. Ele não se envolvia, não se emocionava, não se permitia, porque acreditava que amar era perder, e perder, para ele, era morrer. No trabalho, Daniel era cruel, exigia perfeição, demitia por atraso de 5 minutos, não permitia roupas desleixadas, nem erros ortográficos em e-mails. Sua sala era um ambiente gelado, minimalista, com câmeras e sensores que ativavam até a iluminação conforme seu humor. Ninguém ousava perguntar como ele estava. Ninguém falava de amor perto dele. A única coisa que o fazia respirar com alguma leveza era o treino matinal, às 5 da manhã, quando levantava pesos quase absurdos, como se quisesse esmagar as memórias com as mãos. A cada repetição, uma lembrança sumia, ou ao menos era abafada. Daniel também tinha fama de misógino. Dizia abertamente que não acreditava no amor feminino. Achava que todas as mulheres eram interesseiras. Não acreditava em entrega sem retorno, carinho sem propósito, e por isso tratava todas com frieza. Muitas se sentiam desafiadas por isso. Tentavam conquistá-lo como quem tenta domar um tigre, mas todas falhavam. Ele parecia impermeável. Era como se Daniel tivesse decidido que, no mundo moderno, o único lugar seguro era o trono da solidão. E era esse mesmo homem, forte, definido, cobiçado, frio, que naquele dia recebeu em seu escritório uma florista humilde, negra, cadeirante, que não o olhou com admiração nem medo. Ela não se curvou, não suspirou, não corou, apenas entregou um arranjo e saiu, sem elogiar seu físico, sem babar pelo seu nome, sem sequer fingir estar impressionada. E aquilo o desconcertou, porque pela primeira vez ele não foi visto como Daniel Vilela, o deus de mármore que todas querem possuir. Ele foi visto como um homem comum, e isso o feriu no ego, mas também despertou uma faísca que ele tentou apagar nos dias seguintes. Em vão. Nos bastidores da empresa, o burburinho era outro. Quem é aquela mulher que apareceu na diretoria? Como ela entrou? Por que o patrão ficou olhando o vaso dela por tanto tempo? Ninguém entendia. E ele também não. Mas passou a pesquisar sobre a floricultura. Pediu relatórios. Acompanhou discretamente os pedidos seguintes. Até que um dia, viu o nome dela novamente no sistema. Clara Nascimento. E algo dentro dele não soube como reagir. Daniel não entendia, mas pela primeira vez queria saber quem era uma mulher e não o que ela queria dele. O arranjo floral ainda estava sobre a mesa de mármore negro na sala de Daniel. Era pequeno, discreto, mas pulsava como uma presença viva naquele ambiente gelado. Nenhuma secretária ousava tocá-lo. Nenhum assessor entendia por que aquilo não havia sido descartado como os tantos presentes que ele costumava ignorar. Daniel não explicava. Só olhava vez ou outra, em silêncio. Algo naquele vaso o incomodava mais do que ele admitiria. E no fundo, ele sabia o que era. Não ter sido notado por ela. Pela primeira vez, ele, o homem que fazia mulheres se ajoelharem com um olhar, havia sido tratado como qualquer outro. E isso o enlouquecia. Clara, por outro lado, seguia com sua vida. Simples, repetitiva, feita de café com pão dormido, cheiro de terra úmida e o som dos passarinhos que pousavam na janela do quartinho onde morava, nos fundos da floricultura. Após o encontro, ela não comentou nada com ninguém. Não falou do olhar de Daniel, nem da atmosfera opressora daquele prédio colossal. Ela apenas voltou ao seu ofício, como se nada tivesse acontecido. Para Clara, todos os seres humanos mereciam respeito, até os bilionários musculosos com cara de poucos amigos. Mas o que ela não esperava era que a próxima entrega fosse, novamente, para as Prefs de V. Groupio, e com um pedido específico. Arranjo feito por Clara Nascimento, pessoalmente. Assinado, diretoria. Dona Doroteia achou aquilo estranho. Achou mais estranho ainda quando Clara, sem pestanejar, disse que entregaria de novo. Havia algo no fundo do peito que pulsava. Não era esperança, nem desejo, mas curiosidade. Por que aquele homem queria vê-la de novo? O que havia naquele gesto? Era respeito? Teste? Deboche? Ela precisava saber. E por isso, preparou o arranjo com mais cuidado ainda.
Dessa vez, escolheu flores de simbolismo mais firme, lavandas para a paz, orquídeas para o mistério, crisântemos para a verdade. E foi. Quando entrou no prédio novamente, todos pareciam em alerta. A recepção a tratou com mais rigidez. Exigiram documentos, foto, autorização. Ela mostrou tudo, com calma, manteve a dignidade. Subiu sozinha, empurrando a cadeira com o esforço dos braços, suando discretamente. Nenhum funcionário ofereceu ajuda. Quando chegou ao andar da diretoria, o silêncio era quase religioso. A porta da sala estava aberta. Daniel estava lá dentro, de pé, sozinho, de costas para o horizonte da cidade. Senhor Vilela, disse ela, com o mesmo tom de voz calmo, colocando o novo arranjo sobre a mesa. Aqui está, como solicitado. Ele se virou lentamente. Os olhos verdes encontraram os dela. Clara sentiu um arrepio. Não era medo. Era algo que doía em outro lugar. Daniel estava ainda mais imponente. De camisa branca justa, com as mangas dobradas, braços marcados, a mandíbula tensa. Parecia uma pintura viva de poder e contenção. Por que você não quis ficar da outra vez? Ele perguntou direto. Porque não havia nada a dizer, respondeu ela, firme. E eu não costumo perder tempo tentando agradar quem não está disposto a ouvir. Daniel franziu o senho. Aquilo o atingiu como um soco. Ninguém falava com ele assim. Ninguém ousava sequer erguer o tom. Mas Clara falava sem gritar. E talvez por isso o efeito fosse tão devastador. E agora? Ele continuou. Por que voltou? Porque o pedido foi feito. E eu honro minha palavra, mesmo quando o outro lado não honra a dele. Silêncio. Tenso. Cortante. Daniel caminhou devagar até o arranjo. Olhou de perto. Tocou as pétalas. Fez uma pergunta que ninguém esperava ouvir da boca dele. Que flores são essas? Clara arqueou uma sobrancelha. Lavandas, orquídeas, crisântemos. O que significam? Ela respondeu como quem recita uma oração antiga. Lavandas acalmam. Orquídeas revelam o que não é dito. Crisântemos trazem à tona a verdade. Daniel permaneceu imóvel. Por alguns segundos, seu rosto pareceu humano, vulnerável. Clara percebeu, mas não se aproveitou. Apenas finalizou. A flor revela o que o homem esconde. Por isso, às vezes, elas assustam. E então, como da outra vez, ela se virou para sair. Mas dessa vez, ele a impediu. Espere. Você tem nome? Ela olhou para trás, meio surpresa, meio ferida. Tenho, mas nunca ninguém se importou. Eu quero saber, ele disse. Clara. Nascimento. Daniel repetiu, em voz baixa. Clara. O som do nome ecoou como se fosse um segredo íntimo. Um sussurro no meio de um mundo de gritos. Ela não respondeu. Apenas saiu. Mas, pela primeira vez em muitos anos, Daniel não voltou ao trabalho naquele dia. Ficou olhando o novo arranjo, com os dedos trêmulos. Havia algo naquele nome, e naquele olhar, que ele não conseguia controlar. E naquele instante, um homem que acreditava ser invencível começou a perder o controle sobre o próprio coração. A presença de Clara, silenciosa e firme, reverberou pelos corredores da OUD, V. Gruppennie, como um sussurro proibido. Ela não havia gritado, não havia chorado, não havia se declarado, mas havia feito algo ainda mais perigoso, deixado um homem intocável, desconcertado. As secretárias comentavam em voz baixa, os estagiários inventavam histórias, e as mulheres que rodeavam Daniel com olhares famintos agora se perguntavam: quem era aquela? De onde veio? O que fez para merecer 2 encontros diretos com o CEO mais inalcançável do país? Na cobertura da empresa, onde o luxo era rotina e o brilho era status, o desconforto crescia. Daniel, sem perceber, havia acendido um pavio. Seus funcionários mais próximos perceberam o detalhe. Ele não apenas permitiu que aquela mulher entrasse, ele chamou. E isso, para alguém como Daniel, era inédito. A última vez que ele havia demonstrado interesse por uma mulher fora com Laura, e todos lembravam como aquilo terminara, com contratos rasgados, traição e portas batidas. Desde então, Daniel não deixava ninguém chegar perto, até agora. As especulações foram além dos corredores. Débora Vilela, irmã mais velha de Daniel e principal conselheira da empresa, ficou sabendo da florista cadeirante por terceiros. Inteligente,
arrogante e elitista, Débora sempre cuidou da reputação da família como se fosse um investimento. Ao saber que o irmão estava abrindo espaço para uma mulher desconhecida, negra, sem pedigree e com deficiência física, reagiu com desprezo instantâneo. Isso é uma fase? Um capricho? Perguntou diretamente a ele, na sala da diretoria. Daniel, impaciente, apenas respondeu: "É alguém que fala o que pensa. Coisa rara por aqui." Débora franziu o rosto. "Você está se deixando afetar. Está vulnerável. Isso é perigoso. Principalmente com alguém como ela." Daniel não respondeu, mas por dentro, algo explodiu. Ele sabia o que Débora queria dizer com aquele alguém como ela, e por mais que tivesse crescido em um meio onde a aparência era capital social, alguma coisa o impedia de aceitar aquilo. Ele já não era o mesmo de meses atrás. A presença de Clara havia começado a rachar a blindagem emocional que ele ergueu por anos. Do outro lado da cidade, Clara seguia alheia a tudo isso. Ela não lia colunas de fofoca, não acompanhava redes sociais e desconhecia o mundo sórdido dos ricos e seus jogos silenciosos de influência e vaidade. Mas começou a perceber os olhares. Clientes que antes a tratavam com frieza, agora perguntavam seu nome. Alguns homens que jamais a notaram passaram a oferecer ajuda que ela não queria. Mulheres que nunca responderam seu bom dia, agora sorriam com falsidade. Algo estava mudando, mas ela não sabia se isso era bom ou ruim. A mudança mais forte veio com um novo pedido da empresa. Queriam Clara como responsável, exclusiva, pela decoração do casamento de um dos sócios de Daniel. Um contrato generoso, um valor que poderia mudar a floricultura inteira. Mas havia um detalhe. O evento aconteceria na mansão dos Vilela, e Daniel estaria lá. Clara hesitou. Ela sabia que aquilo não era só sobre flores. Era sobre aproximação, exposição, envolvimento. Mas aceitou, porque algo dentro dela, algo que ela negava, queria vê-lo de novo. Nem que fosse para confirmar que ele era só mais um homem bonito e vazio. Quando chegou à mansão, acompanhada por um motorista da empresa, Clara foi recebida com olhares silenciosos e desconfortáveis. As empregadas a observavam com curiosidade. Os organizadores do evento fingiam que ela não existia. E então, uma figura inesperada surgiu. Laura Duprá. Sim, a ex-noiva de Daniel. Linda, provocante, vestida como uma deusa moderna, cercada de gente importante. Ao ver Clara, Laura riu com escárnio. "E essa é a nova florista da casa?" disse alto, para que todos ouvissem. "Ou será que está aqui para ensinar caridade ao nosso querido Daniel?" Clara permaneceu em silêncio. Não se encolheu, nem respondeu. Apenas continuou organizando seus arranjos, com dignidade. Mas o golpe doeu. Não por Laura, mas porque ali, diante daqueles olhares elitistas, Clara percebeu uma verdade. Ela não era bem-vinda naquele mundo. Daniel surgiu minutos depois, descendo as escadas da mansão como um personagem de filme. De calça social escura, camisa branca semi-aberta, braços de gladiador e expressão firme, ele caminhou até ela, ignorando Laura completamente. "Precisa de ajuda?" perguntou a Clara, com uma sinceridade que ninguém esperava. O silêncio foi absoluto. As pessoas ao redor congelaram. Laura quase engasgou com o champanhe. Clara, por sua vez, olhou nos olhos dele. "Preciso de espaço. Só isso." Ele sorriu, de leve. "Então, o mundo que se vire para te dar espaço." E naquele momento, Clara entendeu duas coisas. Primeiro, que Daniel não era tão frio quanto fingia. Segundo, que ele começava a ver nela algo que ninguém via. E isso era o começo do fim. A chuva caía com uma melancolia calma naquela noite em que Clara se viu, pela primeira vez, sozinha no imenso jardim da mansão dos Vilela. O evento havia terminado. Os convidados já haviam partido em seus carros luxuosos. As luzes da fachada começavam a se apagar. Ela permaneceu ali, ao lado das flores que havia montado com as próprias mãos, observando uma única rosa caída sobre a grama encharcada. Não a pegou de imediato. Ficou olhando para ela por longos minutos, sentindo uma dor familiar no peito, uma dor que não se gritava, que se sentia em silêncio, como quem compreende que não pertence a lugar nenhum, mesmo depois de ter dado o melhor de si. As palavras de Laura
ainda ressoavam em sua mente como ecos venenosos. As risadas contidas, os olhares que a atravessavam como se fosse um móvel fora de lugar. Clara tentava se blindar, mas era impossível não sentir. A vida inteira lhe disseram que ela era invisível, e agora, quando enfim era vista, era como um incômodo. Não bastava ser boa, não bastava ser honesta, não bastava ser impecável. Ela ainda era negra, cadeirante, pobre, e isso bastava para que a sociedade a rejeitasse com requinte. Foi nesse estado de introspecção amarga que Daniel a encontrou. Trazia consigo uma garrafa de vinho esquecida no evento e uma expressão menos endurecida que o usual. Ao vê-la ali, tão pequena diante do mundo, mas tão grande diante das flores, algo o atravessou. Ele não sabia o que era. Só sabia que não conseguia ignorá-la. "Está tudo bem?" ele perguntou, sem saber como começar. Clara não o olhou. Apenas disse: "Está tudo como sempre esteve. Só hoje está úmido." Daniel se aproximou, devagar. Viu a rosa caída aos pés dela. Se abaixou, recolheu a flor com delicadeza e, em silêncio, a estendeu em direção a Clara. Ela virou o rosto para ele, surpresa. Não havia gesto romântico, não havia charme, não havia jogo. Era apenas uma rosa oferecida e um olhar que, por um segundo, parecia despido de arrogância. "Ela caiu", disse ele, baixando o tom da voz. Mas não perdeu o valor. Clara pegou a rosa, mas não sorriu. Apenas respondeu: "O mundo é rápido demais para enxergar o valor de algo que caiu." Daniel sentiu aquilo como um soco no peito. Era como se ela tivesse dito aquilo sobre si mesma, e ele soubesse exatamente o que significava. "Você não devia estar aqui sozinha", arriscou ele, tentando soar gentil. "Eu sempre estive", ela respondeu. "Aqui ou em qualquer outro lugar." Mais uma vez, Daniel se viu sem respostas. Era um homem acostumado a dominar, a vencer, a controlar. Mas com Clara, sentia-se exposto, vulnerável e estranhamente vivo. "Por que você nunca me pede nada?" ele perguntou, sincero. Ela ergueu o olhar, direto e firme. "Porque eu não quero nada de você, Daniel. E talvez por isso você esteja aqui agora." Ele ficou em silêncio. Percebeu, então, o quão sedento era por relações onde o desejo era sempre troca, onde tudo era negociação. Clara não queria nada. Não desejava poder, nem segurança, nem status. Ela só queria respeito, liberdade, flores vivas, e isso o desarmava mais do que qualquer beleza jamais o desarmou. Sentou-se ao lado dela, sobre a pedra molhada do jardim, sem se importar com o terno caro. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas ouvindo a chuva. Nenhum dos dois sabia explicar o que estava acontecendo ali. Não era um encontro, não era um jogo de sedução. Era algo mais profundo, mais silencioso, como se dois corações quebrados estivessem, pela primeira vez, em um ambiente onde não precisavam se fingir inteiros. Antes de se despedir, Daniel olhou para ela e disse: "Eu não sei o que é isso, mas toda vez que você vai embora, algo em mim fica mais quieto." Clara apenas assentiu com a cabeça. Talvez seja só o seu orgulho aprendendo a escutar. E então ela partiu, com a rosa no colo. Naquela noite, Daniel não dormiu. Nem treinou no dia seguinte. Apenas ficou olhando o jardim pela janela, tentando entender por que o homem mais desejado do país começava a desejar ser um pouco mais humano. Clara era feita de silêncios que gritavam por dentro, e Daniel de gritos que silenciavam o mundo. Eram opostos de essência, mas gêmeos em dor. Enquanto ele escondia suas feridas sob músculos, dinheiro e controle, ela carregava as dela visíveis, nas rodas que a levavam, nas costas curvadas de cansaço precoce, nas olheiras de noites em claro, com dores que não passavam. O que ninguém via, nem ele, eram as marcas mais profundas. Aquelas que se cravaram na alma aos 7 anos de idade, quando um homem, aquele que devia protegê-la, a transformou em coisa. Um trauma que ela enterrou sob o cheiro das flores, porque gritar nunca fez diferença. E por isso, calou-se. Aprendeu a não esperar justiça, apenas a sobreviver. Daniel começou a perceber que havia algo sombrio nos olhos de Clara, uma sombra familiar que não vinha da tristeza passageira, mas de um passado jamais resolvido. Ele tentava compreendê-la, se aproximar, mas sempre encontrava barreiras invisíveis.
Tentou convidá-la para um jantar formal, com chefe francês, vinho tinto caríssimo, ambientação perfeita. Clara recusou. Disse que não era funcionária dele fora do expediente. Disse mais: não me convide como prêmio. Se for para me ver, que seja com verdade, não com luxo. Daniel ficou sem palavras. Ninguém jamais recusou um jantar com ele, e muito menos por ética. Ainda assim, persistiu. Começou a frequentar discretamente a floricultura. Ia sem seguranças, sem chamar atenção. Entrava, fingia escolher flores, só para observá-la trabalhar. Um dia, Clara perdeu a paciência. Por que está me perseguindo? Perguntou, direta. Daniel respondeu sem rodeios. Porque você me faz querer ser alguém melhor. E isso me assusta. Ela quase sorriu. Quase. Mas o rosto ficou firme. Então, em vez de fugir, ela ofereceu um pedaço da sua história. Disse que cresceu em abrigos, que nunca conheceu os pais, que a cadeira de rodas veio depois de um acidente numa das casas temporárias onde foi criada. Mas o que realmente mudou o rosto de Daniel foi quando ela disse, com uma frieza assustadoramente calma: o que me aleijou não foi o acidente. Foi o que fizeram comigo depois. O que um tutor fez. E o silêncio dos outros. Eu era só uma criança, mas ninguém me viu. Daniel sentiu o estômago embrulhar. Ele, que já havia quebrado ossos em treinos pesados, que havia enfrentado empresários corruptos e crises bilionárias, nunca se sentiu tão pequeno quanto diante daquela frase. Tentou tocar sua mão. Ela recuou. Disse que não queria pena. Eu não sou frágil. Só aprendi a doer em silêncio. Ele não insistiu, mas algo dentro dele quebrou. Pela primeira vez, ele desejou abraçar alguém sem desejo, sem intenção, só por querer curar. Nos dias seguintes, Daniel passou a se transformar sem perceber. Parou de sair com modelos. Deixou de lado as festas inúteis. Seus funcionários estranharam. A mídia começou a especular. O CEO mais cobiçado do país está apaixonado, diziam os tabloides. Ele não respondia, e Clara também não. Mas dentro deles, uma conexão já havia sido selada. Não era um romance ainda. Era mais forte. Era cura. Clara, no entanto, começou a sentir os sinais do corpo. Dores de cabeça intensas, tonturas, lapsos de memória. Ela sabia o que era. Já havia vivido aquilo antes. O tumor que estava adormecido acordara. Mas ela não contou a ninguém. Nem a Daniel. Nem a Doroteia, nem aos médicos da empresa que tentavam convencê-la a aceitar plano de saúde. Ela sabia que o tempo era curto, e por isso decidiu usar cada dia como se fosse o último, e amar em silêncio um homem que começava a acordar para a vida. Daniel, por sua vez, passou a vê-la em tudo, nas flores, nas músicas que antes ignorava, nas cores do céu, nos silêncios entre um compromisso e outro. Percebeu que estava mudando, mas ainda não admitia o que sentia, porque amá-la seria aceitar que estava vulnerável. E ele ainda não sabia como amar sem se perder. Mas ela já estava se perdendo aos poucos. E sorria, porque pela primeira vez, a dor vinha acompanhada de algo doce. Tudo começou com um riso abafado, um comentário venenoso, uma piada dita no elevador da torre principal da TV Group, onde Clara subia sozinha, em sua cadeira, segurando com esforço o novo arranjo para a recepção. O segurança não a ajudou. A secretária fingiu não ver, mas o estagiário da área de finanças, um garoto arrogante chamado Darlan, não resistiu. Será que foi promovida a decoração viva agora? Risos. Silêncio constrangedor. Clara não respondeu. Apenas continuou, porque já conhecia esse tipo de dor, a do desprezo disfarçado de brincadeira, a humilhação travestida de leveza. E como sempre, engoliu. Mas algo dessa vez pesou mais do que o normal. Talvez porque ela sabia que não era mais invisível. Talvez porque agora alguém a via. Daniel não estava na empresa naquele dia. Estava em uma reunião externa, discutindo investimentos com um grupo internacional. Mas quando soube, por meio de um áudio que uma estagiária corajosa enviou anonimamente, tudo mudou. O arquivo não era apenas um registro do deboche. Era a prova do que ele sempre negou existir dentro da própria empresa. Preconceito, ódio, escárnio gratuito. E a vítima era ela.
Ele voltou à sede sem dizer uma palavra. Cancelou as reuniões. Entrou no prédio como um furacão de terno escuro e olhos incendiados. Sua expressão era de fúria silenciosa, algo que até seus seguranças evitavam olhar diretamente. Subiu até o 43º andar e, de porta aberta, convocou toda a equipe de diretores, gerentes e RH para a sala principal. "Alguém aqui acha que está acima do respeito?" perguntou, olhando para todos. Silêncio, porque hoje 3 pessoas estão desempregadas. Darlan, sua chefe direta, e a recepcionista do andar. "Vão agora mesmo limpar suas mesas." "Senhor Vilela", tentou argumentar uma gerente. "Cale a boca. Você ouviu bem. 3 pessoas. Agora, se quiser fazer parte do grupo, continue falando." Todos obedeceram. O choque foi absoluto. Daniel nunca havia sido tão direto, tão implacável, tão protetor. E então ele completou, para todos ouvirem. "Aqui dentro, quem desrespeita ou ela, desrespeita a minha. E se isso for um problema, me avisem. Posso contratar outra empresa. Mas não vou tolerar que o único ser humano honesto que conheci em anos seja pisado por parasitas disfarçados de profissionais." O vídeo do discurso vazou. Viralizou. Manchetes pipocaram. Daniel Vilela demite executivos ao vivo por preconceito contra funcionária cadeirante. Bilionário interrompe tudo para defender florista da empresa. Falvo, quem é Clara Nascimento? A mulher que virou o centro do coração mais frio do Brasil. Clara soube do ocorrido no dia seguinte. Estava regando as plantas, sem imaginar o furacão que se formava lá fora. Quando viu Daniel se aproximar, tenso, mas contido, tentou fingir naturalidade. "Por que fez isso?" perguntou direta. Ele respondeu sem rodeios. "Porque você é a única coisa nesse lugar que ainda tem cheiro de verdade." Ela baixou os olhos. "Eu não precisava que me defendesse. Eu não fiz por você", ele disse. "Fiz por mim. Porque se eu deixasse aquilo passar, seria como dizer que você... não importa." Ela ficou em silêncio por um tempo. Então perguntou: "E eu importo?" Daniel hesitou. Pela primeira vez, pareceu vulnerável diante da própria confissão. "Mais do que qualquer coisa que eu comprei." A partir daquele dia, Clara deixou de ser apenas a florista. Ganhou respeito, ganhou espaço. Não porque forçou, não porque gritou, mas porque Daniel deixou claro que ela era intocável. E todos sabiam. Quem ousasse feri-la mexeria com o homem mais implacável do país. Mas por trás daquela proteção havia algo crescendo, algo perigoso. Daniel começava a sentir algo que jamais quis voltar a sentir: amor. E Clara, por mais que lutasse, começava a ceder. Mas o tempo era cruel. E o corpo dela começava a falhar. Ela sabia, mas ele ainda não. Não havia música, nem velas, nem luzes românticas. O cenário do primeiro beijo entre Clara e Daniel foi uma noite silenciosa no jardim, onde o frio do vento contrastava com o calor invisível que nascia entre 2 corpos que por tanto tempo se negaram ao toque. Clara havia terminado de montar os arranjos para uma nova campanha da empresa, uma ação de caridade que Daniel financiava em segredo desde o escândalo com os funcionários preconceituosos. Quando tudo terminou, ela pediu para ir embora sozinha, sem motorista. Disse que preferia assim. Mas no portão, Daniel a esperava. Ele estava diferente. Não vestia mais terno. Usava uma blusa preta simples que moldava o corpo musculoso com perfeição, calça escura e o olhar de quem estava em guerra consigo mesmo. Clara parou a cadeira diante dele, sem saber o que esperar. Daniel estava visivelmente nervoso. O homem que controlava mercados com uma palavra, agora lutava contra um sentimento que jamais aprendeu a administrar. "Vai fugir de novo?" ele perguntou, com a voz grave, contida. "Não fujo", respondeu Clara. "Eu apenas não me ofereço." Daniel respirou fundo. "Eu pensei que você estivesse se afastando porque tem medo de mim." Ela o olhou, firme. "Não tenho medo de você, Daniel. Tenho medo de mim, de me permitir, e você não estar pronto." Ele abaixou os olhos. Pela primeira vez, parecia um homem nu, sem blindagem, sem títulos. "Eu não estou pronto. Nunca estive. Mas eu preciso tentar, porque desde que te conheci, eu não consigo mais olhar o mundo do mesmo jeito." Clara não respondeu. Apenas o encarou,
esperando que ele dissesse o que precisava ser dito. Eu nunca amei ninguém, confessou ele num sopro. O que tive com Laura foi posse. Com as outras, distração. Mas com você, é como se eu não soubesse mais quem eu era. E ao mesmo tempo, sentisse que estou, finalmente, me encontrando. Ela engoliu em seco. As palavras a atingiam como agulhas finas, perfurando uma alma que já estava machucada demais. Mas havia verdade ali. E pela primeira vez, ela acreditou. Então por que me olha como se ainda estivesse se protegendo? Daniel se ajoelhou diante dela. Seus olhos estavam cheios. Seu corpo forte tremia. Pegou a mão de Clara com delicadeza e então disse: porque se eu te amar, eu não suporto a ideia de te perder. Ela fechou os olhos. O coração disparou. O corpo inteiro pareceu tremer por dentro. E quando os abriu, sussurrou: então me beije, mas me beije como se fosse o único que vai existir. Daniel se aproximou, devagar. Segurou o rosto dela com as duas mãos e encostou seus lábios nos dela com a suavidade de quem toca um cristal. Não havia pressa, nem desejo carnal. Era um beijo de entrega, de alma. Um beijo que dizia: eu estou aqui, sem precisar das palavras. Um beijo que ele nunca havia dado em ninguém, porque nunca antes havia amado com o coração. Clara sentiu o mundo parar. Não sentiu as rodas da cadeira. Não sentiu as dores do corpo. Pela primeira vez, ela se sentiu inteira, vista, amada, não como caridade, não como superação, mas como mulher. Eles permaneceram abraçados por minutos que pareciam eternos. Daniel encostou o rosto no ombro dela e respirou fundo, como quem acabara de encontrar ar depois de anos afundando. Eu não sei como lidar com isso, disse. Ninguém sabe, respondeu ela. Mas quando é verdadeiro, o medo vira coragem. Naquela noite, Clara voltou para casa em silêncio. Não contou nada a Doroteia. Não escreveu no diário. Apenas deitou na cama, segurando o próprio coração com força. Porque algo dentro dela sabia que aquilo que estavam vivendo era raro, intenso, mas também curto. Daniel, por sua vez, passou a noite acordado, encarando o teto, tocando os próprios lábios, como se duvidasse que o beijo foi real. Ele, que tinha o corpo mais desejado do país, finalmente havia sido tocado, na alma. Mas o tempo, implacável, já corria. E Clara não tinha muito dele. O amor, quando nasce puro, tem o poder de cegar a dor, mas nunca de apagá-la. Nos dias que seguiram ao beijo, Clara viveu em estado de encantamento silencioso, como quem encontra um lugar quente no meio do inverno mais rigoroso da alma. Ela não contou a ninguém o que aconteceu entre ela e Daniel. Não tirou fotos, não fez declarações, não escreveu nada, porque sabia, no fundo do peito, que o que estavam vivendo era tão raro quanto delicado, e que o tempo, seu inimigo implacável, não havia parado. Ele só havia fechado os olhos, por alguns instantes. As dores voltaram, mais intensas, mais frequentes. Primeiro foram as enxaquecas lancinantes, que não cederam nem com os analgésicos que sempre funcionavam. Depois vieram os tremores, as tonturas, a perda de equilíbrio mesmo sentada, os apagões curtos de memória, a náusea inexplicável. Clara conhecia todos esses sinais. Já havia enfrentado isso uma vez, anos antes. E naquela época, venceu. Mas desta vez, ela sabia que não. Fez os exames sozinha, sem contar a Doroteia, sem mencionar nada a Daniel. Foi a um hospital público na zona norte da cidade, onde ninguém a reconheceria, e esperou por horas. Fez ressonância, sangue, coleta de líquido. Os resultados vieram dias depois. Quando abriu o envelope, leu em silêncio: glioblastoma multiforme grau 4, inoperável. Reincidência com metástase. Expectativa: inferior a 3 meses. Não chorou, não desabou. Apenas guardou o envelope dentro de um livro de flores secas e voltou a viver, com mais pressa. Decidiu que Daniel não saberia, não agora, talvez nunca, porque o que eles tinham finalmente florescido, e ela não suportaria ver nos olhos dele o medo, o desespero, a culpa. Clara queria que ele a amasse até o fim, mas que a amasse sem pena, que vivesse aquele amor como se fosse eterno, mesmo que não fosse.
A mudança em Clara foi notada por poucos. Daniel sentiu algo, mas não soube nomear. Ela estava mais viva, mais sorridente, mais presente. Tocava nele com mais suavidade. Falava mais devagar, olhava mais nos olhos. Começou a escrever poemas em papéis pequenos e deixava nos bolsos do casaco dele. O tempo é uma flor que despetala em silêncio. A vida cabe em um beijo. Mas o amor... o amor é um segundo que repete para sempre. Daniel se apaixonava mais a cada dia. Sem perceber, passou a adiar reuniões só para ficar com ela. Levava-a para jardins secretos, para lugares com flores raras. Cuidava dela como quem tenta reparar todos os erros do mundo com pequenos gestos, e ela só sorria, porque já não tinha tempo para ressentimentos. Mas a verdade começou a bater a porta de forma cruel. Durante um passeio em um campo de girassóis, Clara desmaiou. Caiu da cadeira, sem forças, diante de Daniel. Ele se desesperou. Quis chamar a ambulância. Ela implorou. Não, só me deita aqui, entre as flores. Ele obedeceu. Deitou-a no chão, segurando sua cabeça nos braços, o corpo tenso, o rosto suado. O que está acontecendo, Clara? Me diz. Ele implorou. Ela sorriu, fraca. É só cansaço. Só preciso descansar um pouco. Mas Daniel não acreditou. A levou, contra a vontade, para um dos hospitais mais caros do país. Ela resistiu, brigou, implorou. Mas ele não cedeu. Eu vou cuidar de você, nem que eu tenha que comprar a cura com minhas mãos. Os exames foram refeitos, mas ela manipulou os dados, usou nome falso e, por enquanto, conseguiu esconder. Só que o tempo não mente e o corpo começa a denunciar. Daniel percebeu. Mesmo sem ter provas, algo dentro dele sabia. Ela escondia algo grave, mas ainda assim não a pressionou, porque o que ele mais temia era descobrir que, depois de finalmente amar com o coração, poderia perdê-la. A ideia surgiu num silêncio. Não foi planejada com planilhas, contratos ou protocolos como tudo na vida de Daniel costumava ser. Veio como um sussurro dentro do peito. Uma vontade que nasceu não da razão, mas do medo. O medo de perder o que nunca soube que precisava. Daniel, o homem mais temido nas salas de negócios, o bilionário que todos respeitavam e que nenhuma mulher ousava contrariar, se via agora diante de uma urgência íntima. Ele precisava casar com Clara, não por obrigação, nem para provar nada ao mundo, mas porque queria cravar na eternidade, no papel, nos registros, que aquela mulher era dele e que ele, no fundo, sempre fora dela. Ele não contou a ninguém, nem à irmã, nem ao círculo de conselheiros, muito menos à imprensa. Preparou tudo em segredo. Contratou uma equipe para montar, no jardim da mansão, uma instalação repleta de flores que Clara jamais vira. Plantas exóticas de regiões distantes, iluminadas com luzes quentes e discretas, caminhos desenhados com pétalas de camélias, as favoritas dela. No centro, um altar baixo, com uma cadeira de balanço para ela sentar confortavelmente. Ao lado, um anel em uma caixa de vidro, simples, mas eterno, sem diamantes, apenas ouro e poesia. Daniel queria pedir Clara em casamento como um homem que finalmente entendeu o valor de uma promessa feita com o coração nu. Não haveria fotógrafo, não haveria discurso ensaiado, só ele, ajoelhado, diante da única mulher que desarmou sua alma. Mas o destino, impiedoso como sempre, não permitiu que a cena acontecesse. Na manhã do pedido, Clara acordou com um mal-estar profundo. Não contou a ninguém, escondeu, como sempre. Vestiu-se com cuidado, prendeu o cabelo com uma das flores que Daniel lhe dera na noite anterior. Passou batom pela primeira vez em meses. Queria estar linda. Queria, mesmo sem saber, morrer bonita. Mas quando chegou à mansão, o corpo não resistiu. No momento em que o jardim se iluminou, e Daniel, emocionado, se virou com a caixinha de anel nas mãos, ela desabou, literalmente. A cabeça pendeu, o corpo cedeu, os olhos viraram. O som que se ouviu foi o do corpo dela tombando da cadeira contra as pedras do caminho. O grito de Daniel ecoou como um trovão. Clara, não! Ele correu, se jogou ao lado dela, a ergueu com desespero. A respiração estava falha, os olhos entreabertos, a pele fria. A flor no cabelo havia caído.
o batom borrado. Me ajuda! Ele gritava para os seguranças. Chama uma ambulância, agora! Mas ela, com esforço, apertou sua mão. Não, não quero o hospital, por favor. Ele negava com a cabeça. Chorava como uma criança perdida. Você vai viver. Você me escutou? Eu vou te salvar, Clara. Eu tenho dinheiro, contatos, tudo. Eu não vou deixar você ir. Ela apenas sorriu, fraca. E pela primeira vez, murmurou. Eu já fui, Daniel. Faz tempo. Só você não viu. Ele a levou ao hospital Desmaiou. mais rápido do que qualquer ambulância poderia. Chegando lá, exigiu tudo. UTI, neurocirurgiões, especialistas internacionais, protocolo experimental. Pagou adiantado o que gastaria uma vida. Mas os exames foram claros. O tumor havia tomado o lobo temporal e o tronco cerebral. Era tarde, muito tarde. Daniel não aceitou. Brigou com médicos, ofereceu milhões, quis comprar dias, horas, segundos. Mas o tempo não tem preço. No quarto, Clara acordou pela última vez naquela madrugada. O rosto estava pálido, os olhos fundos. Mas havia paz. Ele estava ao seu lado, com o anel ainda na mão. Eu queria te pedir em casamento hoje, sussurrou ele, com os olhos cheios. Queria te dar tudo. Uma vida, uma história. Ela tocou seu rosto. Você já me deu mais do que eu sonhei. Ele tentou colocar o anel em seu dedo, mas a mão dela já não conseguia fechar. Ela olhou nos olhos dele. Eu te amo. Daniel desabou. Chorou como nunca chorou, nem quando perdeu os pais, nem quando foi traído, nem quando fracassou em público. Eu também, Clara, eu também. Mas o tempo, cruel, imutável, a levou. Sem casamento, sem altar, sem anel no dedo, mas com um amor que nenhum contrato seria capaz de definir. Daniel Vilela não dormia mais, não comia, não treinava, não falava com ninguém. Desde o desmaio de Clara e a revelação devastadora do diagnóstico, o homem mais poderoso e musculoso do país se tornara uma sombra da própria arrogância. Ele, que sempre acreditou que tudo podia ser comprado, que tudo tinha um preço, de empresas a vontades humanas, agora se via diante da única coisa que jamais pôde controlar: a morte. E mais do que isso, a morte da única mulher que ele amou de verdade. A morte da única pessoa que viu nele algo além do dinheiro, do corpo, do nome. O laudo era claro, mas Daniel não aceitou. Mandou buscar médicos da Suíça, da Alemanha, de Israel. Contratou um avião particular com equipamentos de última geração. Organizou uma operação secreta para levá-la para Houston, onde uma equipe de neurocientistas trabalhava com protocolos experimentais de imunoterapia genética. Mas Clara recusou. Estava fraca, debilitada, com as palavras falhando, com os olhos pesando, mas ainda lúcida o suficiente para dizer: eu não quero ser cobaia. Eu não quero passar meus últimos dias em uma maca, presa a tubos e aparelhos, enquanto você tenta fingir que o inevitável não existe. Daniel ficou em silêncio, mas dentro dele algo gritava. Eu não vou deixar você morrer, ele disse. Você não pode impedir isso, Daniel, respondeu Clara com doçura. Mas pode me deixar ir, sabendo que fui amada. Ele não suportava, não conseguia aceitar. Contratou os melhores advogados do país para tentar torná-la oficialmente sua esposa em regime de urgência, mesmo sem cerimônia, só para garantir que ela tivesse todos os direitos. Ela recusou. Eu não quero o seu nome. Eu quero a sua memória. Quero que quando você lembrar de mim, lembre do cheiro das flores, do toque leve, da calma que eu tentei te dar. Não de um leito de hospital, com máquinas apitando. Ele começou a viver entre as paredes de vidro da UTI privativa e o jardim da mansão, onde mandou recriar, à risca, o primeiro lugar onde ela havia sorrido ao lado dele. Cada flor, cada vaso, cada cor, tudo ali foi feito para ela. Mas Clara já não tinha forças para sair. Os médicos diziam que ela poderia morrer a qualquer momento, em dias ou horas. E foi nesse desespero que Daniel tentou comprar o impossível. Mandou ligar para um cientista que havia feito experimentos ilegais com células-tronco. Tentou conseguir um órgão para transplante cerebral que nem existia. Propôs doações de bilhões a institutos em troca de aceleração de pesquisas. E em todas as ligações,
A resposta era a mesma. Senhor Vilela, nem o seu dinheiro, nem sua influência, nem sua força podem parar isso. A medicina não chegou lá. Ela vai morrer. E o senhor precisa se preparar. Mas Daniel não conseguia. Porque o que Clara estava fazendo com ele era curá-lo. Ela, morrendo por dentro, o ensinava a viver. Ela, definhando a cada dia, segurava sua mão e dizia que o perdoava por tudo, que não queria vê-lo quebrado, que a única coisa que ainda precisava dele era calma. E ele tentava. Ficava ao lado dela todas as madrugadas. Lia em voz alta os poemas que ela escreveu quando ainda tinha forças. Tocava músicas suaves. Deitava-se no chão frio ao lado da cama, só para ouvir sua respiração. E quando ela dormia, Daniel falava baixinho, sem saber se ela ouvia. Você é a única coisa que eu não quero perder. A única. Eu daria tudo, absolutamente tudo, para te ver sorrir mais uma vez. Mas os sorrisos estavam cada vez mais raros. Clara já mal conseguia abrir os olhos. A fala era fraca. As mãos, trêmulas. O corpo, magro demais. Mas em todos os instantes que Daniel estava presente, os batimentos dela se mantinham um pouco mais fortes, como se seu amor fosse o último remédio eficaz. Daniel, o homem que controlava cifras, índices e impérios, agora segurava uma florista morrendo nos braços e começava a entender pela primeira vez que o amor não é posse, é presença, é entrega, é aceitar que às vezes amar é deixar ir. Havia uma brisa leve naquela tarde, uma dessas que parecem feitas de suspiros esquecidos, carregando no vento algo que não se vê, mas que se sente. Clara já não saía do quarto havia dias. A doença havia avançado rápido demais, como se soubesse que o amor estava florescendo e quisesse arrancá-lo pela raiz. Mas naquele dia específico, seus olhos se abriram com mais leveza. Pediu água. Depois, pediu silêncio. Depois, pediu a Daniel. Ele entrou no quarto sem dizer uma palavra. Estava mais magro, mais abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Mas ainda assim, era ele, o mesmo homem que comandava o mundo, agora ajoelhado aos pés da única mulher que o fazia tremer. Clara sussurrou: "Me leva lá fora, só por hoje." Daniel não hesitou. Mandou preparar tudo. Pediu que abrissem as portas de vidro do quarto, trouxe uma cadeira reclinável especial, cobriu-a com mantas suaves, ajeitou almofadas para o pescoço e, com as próprias mãos, a colocou no colo, a abraçou como se fosse feita de pétalas. Levou Clara ao jardim, onde o mundo havia sido recriado apenas para ela. Camélias, jasmins, violetas, orquídeas. Havia um pequeno gazebo com cortinas brancas esvoaçantes, uma vitrola antiga tocando música instrumental suave. O sol filtrava por entre as folhas com delicadeza. E no centro, um espaço vazio, como um salão de baile. Ela sorriu, fraco, mas verdadeiro. "É lindo", sussurrou. Daniel se ajoelhou diante dela, com os olhos marejados. "Você merece o mundo. E eu só consegui trazer flores." Ela tocou o rosto dele. "Você me deu o que ninguém mais me deu, Daniel. Paz." Ele então fez um gesto que nenhum milionário jamais pensou fazer. Tirou os sapatos, vestiu uma camisa comum de algodão, arregaçou as mangas e estendeu a mão. "Me concede essa dança?" Clara riu, e uma lágrima escapou. "Eu nem consigo ficar de pé. Então eu danço com você nos braços", disse ele sem hesitar. E ele cumpriu. Com uma delicadeza que contrastava com os músculos tensos de seu corpo treinado, Daniel envolveu Clara com um cuidado quase sagrado, como quem segura algo que não pode se quebrar, mas que já está partindo. Ergueu-a nos braços, ajeitou a cabeça dela sobre seu ombro e começou a se mover lentamente, ao ritmo de uma música que mais parecia um lamento antigo. E ali, entre as flores que pareciam observá-los em silêncio, os dois dançaram como se o mundo não existisse, como se aquele instante fosse eterno, como se o amor, mesmo diante da morte, fosse mais forte do que o tempo. Ela não dizia nada, só chorava. Lágrimas discretas, serenas, que escorriam pelo rosto pálido e se perdiam na camisa de Daniel. Ele também chorava, mas em silêncio. Seus passos eram lentos, seus braços firmes, seu coração desmoronado. A cada giro suave,
A cada movimento de ombro, ele tentava guardar na pele o cheiro dela, a temperatura de seu corpo, o som da respiração. Porque no fundo, ele sabia. Aquilo não era só um gesto, era uma despedida. O céu começou a mudar de cor. O laranja do fim de tarde pintava o jardim com uma beleza melancólica. As flores balançavam ao vento como se aplaudissem o momento. Clara, com os olhos entreabertos, sussurrou: "Eu queria que o tempo parasse aqui." Daniel apertou-a contra o peito. "E se eu prometer que vai? Que esse momento vai viver comigo? Para sempre?" Ela sorriu. "Então eu posso ir em paz." Ele parou. O corpo inteiro dele gelou. A frase entrou como faca em carne viva. "Não diz isso. Não ainda. Eu tô cansada, Daniel," disse ela, quase num suspiro. "E feliz. Pela primeira vez. Feliz de verdade. Eu fui amada. Por você. Do meu jeito. Sem máscaras. Sem corpo perfeito. Sem promessas vazias. Só por existir." Ele não aguentou. Caiu de joelhos, ainda a segurando, tremendo como se estivesse diante do fim do mundo. "Fica comigo. Mais um pouco. Só mais um dia. Só mais uma manhã." "Não depende mais de mim?" Ela o olhou, o olhar já meio desfocado, mas cheio de paz. "Você vai viver, vai amar de novo e vai cuidar de outras pessoas. Mas quando sentir o vento nas flores, eu estarei lá." Daniel quis gritar, mas não havia mais força. Só lágrimas. Minutos depois, ela adormeceu em seus braços, com um sorriso no rosto. A respiração suave foi ficando cada vez mais lenta, mais espaçada, mais frágil, até que parou. Ele não gritou, não implorou, apenas abraçou seu corpo com ternura e se curvou sobre ela como quem se entrega ao chão, porque naquele jardim silencioso, entre flores e promessas não ditas, Daniel Vilela dançou com o amor da sua vida pela última vez. E ela morreu ali, nos braços do homem que, com um único beijo, transformou sua morte em eternidade. O corpo de Clara permanecia imóvel entre os braços de Daniel, como se ainda dormisse. Seus lábios, levemente entreabertos, pareciam suspirar alguma última palavra não dita. O sorriso, embora frágil, permanecia no rosto, como se a alma tivesse saído em paz. Daniel, ajoelhado no chão do jardim, não se moveu por horas. Com a cabeça encostada ao peito dela, sentia a ausência da respiração, mas ainda assim, não aceitava. Era como se ele ainda esperasse que, de repente, o coração dela voltasse a pulsar, como se o amor que ele carregava no peito fosse forte o bastante para desafiar a morte. Foi a enfermeira de confiança que finalmente se aproximou, com os olhos cheios d'água. Daniel não reagiu. Quando ela tocou em seu ombro e sussurrou, ela se foi. Ele apenas balançou a cabeça em silêncio. Mas dentro dele, tudo gritava, tudo quebrava, porque ele não tinha perdido apenas a mulher que amava. Tinha perdido a única versão de si mesmo que valia a pena manter viva. Horas depois, Daniel ainda estava no quarto com ela, agora no leito, deitada com um lençol branco até o peito, cercada por flores que ele havia escolhido com as próprias mãos. Nenhum funcionário ousou se aproximar. Nenhuma câmera entrou. Nenhuma rede social publicou fotos, porque Daniel impôs silêncio. Ele queria que aquele momento fosse só dos dois, só do amor deles, só da promessa não cumprida de uma vida que começou tarde demais. Foi ali, naquela atmosfera de luto absoluto, que ele fez a confissão mais bonita e mais devastadora de toda a sua vida. Sentado ao lado da cama, com os olhos inchados e a voz arrastada, ele segurou a mão já fria de Clara e falou baixinho, como se ela ainda pudesse ouvir. Eu te amo, Clara. E eu te amei em silêncio muito antes de perceber. Te amei no primeiro arranjo. Te amei quando você me enfrentou. Te amei quando recusou o jantar. Quando me olhou sem medo. Quando me disse que eu ainda era humano. Você me curou. Você me reensinou a ser homem. Não o homem que tem músculos e contas bilionárias, mas o homem que é capaz de sentir, de se entregar, de se ajoelhar. E agora que você não tá mais aqui, parece que tudo ficou vazio de novo. Mas eu juro, por tudo que me resta, que eu vou levar você comigo até o último segundo da minha vida. Ele então tirou do bolso a caixinha do anel.
A mesma que ele segurava no dia em que planejou pedi-la em casamento. Abriu. Colocou o anel no dedo dela, mesmo que frouxo. Agora você é minha esposa. Onde quer que esteja, você é minha. Lá fora, o jardim balançava com o vento. As flores se inclinavam como se prestassem reverência. A música que ainda tocava em volume baixo parecia chorar. Daniel se levantou, passou a mão no cabelo e, antes de sair do quarto, parou na porta. Olhou para trás e disse: "Eu só queria que você soubesse que você foi o amor da minha vida e eu fui o homem mais feliz do mundo, mesmo que por pouco tempo." Ele então saiu, com passos lentos, e pela primeira vez desde a infância, Daniel Vilela sentiu que estava sozinho, de verdade, porque agora já não havia mais ninguém capaz de ver seu coração além da armadura. O velório de Clara foi simples, do jeito que ela teria querido, sem flores exageradas, sem discursos longos, sem holofotes. Mas era impossível manter aquilo discreto quando o nome mais poderoso da economia nacional se ajoelhou diante de um caixão humilde e chorou feito uma criança órfã. Daniel não permitiu câmeras, nem imprensa. Pagou milhões para que a cerimônia fosse reservada, com acesso controlado e guardas do lado de fora. Queria silêncio, queria luto, queria a paz que só ela havia sido capaz de trazer e que agora jamais voltaria. Clara estava vestida com uma roupa clara, simples, e uma flor presa no cabelo, como ela mesma costumava fazer. O anel de noivado ainda estava em seu dedo. Daniel havia exigido isso. Disse que, se o mundo nunca os veria como marido e mulher, pelo menos a eternidade os reconheceria assim. A única exigência que ele fez foi que o caixão fosse aberto. Ela morreu sorrindo, ele disse. E eu quero que o mundo veja o que o amor verdadeiro é capaz de fazer, mesmo diante da morte. E ela, de fato, sorria. Era um sorriso quase imperceptível, mas estava lá, como se, até no último suspiro, Clara tivesse encontrado paz na certeza de que, mesmo que a vida tivesse lhe negado quase tudo, o amor não lhe foi negado. Ela amou e foi amada. Daniel permaneceu ao lado do caixão por 7 horas, sem sair, sem comer, sem falar com ninguém. Recusou todos os que tentaram consolar. Recusou a presença da irmã, dos sócios, de políticos, de empresários. Ele não queria o mundo, queria Clara. E como não podia tê-la, queria o silêncio. Quando chegou a hora do sepultamento, Daniel caminhou sozinho atrás do caixão. Vestia preto da cabeça aos pés. Estava mais magro. Os ombros, antes largos e imponentes, pareciam curvados, como se levassem o peso de tudo que ele não conseguiu salvar. No cemitério, ele mandou plantar um jardim inteiro ao redor do túmulo, com flores raras, muitas delas desconhecidas. E bem no centro, uma placa dourada com apenas uma frase: Clara Nascimento, a mulher que ensinou o amor a um homem que só conhecia o poder. Ele se ajoelhou, colocou um buquê de camélias brancas sobre o túmulo e em voz baixa disse: "Você levou tudo o que restava de mim." A partir daquele dia, Daniel nunca mais sorriu. Nunca mais foi visto em festas, eventos ou premiações. Abandonou os treinos, vendeu a cobertura em Nova York, cancelou contratos com influencers, sumiu dos noticiários. Sua empresa continuou crescendo, porque ele havia estruturado um império sólido, mas ele havia morrido por dentro. Alguns diziam que ele virou um eremita moderno, outros que passava os dias andando por hospitais, financiando pesquisas oncológicas com valores astronômicos. Há rumores de que criou uma clínica especial, gratuita, para mulheres com deficiências físicas em estágio terminal. O nome do projeto? Clara Luz. Mas ninguém o viu chorar novamente, nem sorrir, nem amar, porque quando Clara se foi, levou com ela a última parte viva do coração de Daniel. E às vezes o amor não transforma, ele consome, ele queima até virar cinza. E naquelas cinzas, Daniel decidiu viver. Daniel passou a frequentar o túmulo de Clara semanalmente, sempre aos domingos, sempre no mesmo horário, 17 horas em ponto, o mesmo instante em que dançaram pela última vez. Não levava fotógrafos, nem flores compradas. Levava flores, colhidas por ele mesmo, do jardim que criou nos fundos da mansão, agora convertido em santuário.
parava diante da lápide, sentava no banco de pedra e lia poemas em voz baixa, poemas que Clara havia escrito, outros que ele havia começado a escrever por ela, versos curtos, frases quebradas, palavras simples que carregavam o peso de um coração que nunca se recuperou. Durante meses, ninguém soube exatamente o que havia restado de Daniel. Só se sabia que ele havia desaparecido do mundo. Mas a verdade era mais brutal. Ele não quis mais viver no mundo sem Clara. Vivia no automático, se alimentava sem sentir o gosto, trabalhava sem paixão, dormia mal, falava pouco. E sorrir, nunca mais. Até que, um ano depois, no mesmo dia em que Clara havia morrido, Daniel publicou algo inédito. Um texto curto, simples, publicado no site da própria empresa, na seção de mensagens institucionais. Nele, escreveu: "Hoje faz um ano que o mundo perdeu uma flor rara. O tipo de flor que não se vende em floricultura. O tipo de flor que só nasce uma vez. Ela não era frágil. Era forte demais para esse mundo. E eu não era digno dela. Mas ela me escolheu mesmo assim. A partir de agora, toda a vida que eu puder salvar será em nome dela. Daniel Sinton." E foi a última vez que ele se expôs. Nos anos seguintes, muitos tentaram se aproximar. Mulheres, amigos, jornalistas. Mas ninguém atravessou o muro. Ninguém alcançou o jardim interno, onde silenciosamente Daniel alimentava uma saudade que não cabia em palavras. E todas as vezes que alguém perguntava por que ele nunca mais amou, ele respondia a mesma frase: "Porque já fui amado de verdade uma vez." E isso é o suficiente para 2 vidas. 5 anos se passaram desde que Clara partiu. E embora o tempo tenha levado embora parte da dor aguda, ele nunca conseguiu apagar a ausência. Porque Clara não era só lembrança, ela era raiz. Estava entranhada no chão, na pele, nos gestos e nas escolhas silenciosas que Daniel passou a tomar a partir do momento em que ela fechou os olhos. O homem que antes era símbolo de arrogância e frieza se transformou no retrato vivo do que o amor verdadeiro pode fazer com alguém. Ele não se tornou um mártir, nem um santo. Continuou duro, exigente, fechado. Mas agora, com um propósito. E esse propósito tinha nome: Clara Nascimento. Com parte da fortuna pessoal, Daniel fundou o Instituto Jardim de Clara, um projeto social com unidades em 5 capitais brasileiras, voltado exclusivamente para mulheres com deficiência física e histórico de vulnerabilidade. Ali, essas mulheres encontravam moradia, cursos de formação, tratamento médico e, acima de tudo, dignidade. As unidades não levavam seu nome. Nada remetia diretamente a ele. Todos os prédios tinham nomes de flores, as alas, nomes de sentimentos, e o lema estampado na entrada era o que ele havia sussurrado no velório: "Ela morreu sorrindo, e eu vou passar o resto da vida tentando fazer outras sorrirem também." Mas a obra mais tocante de Daniel não estava nos centros urbanos. Estava em uma área isolada, no interior, onde ele comprou um terreno de 80 hectares e transformou em um santuário ecológico, com acesso gratuito para escolas públicas e pacientes em tratamento terminal. Ali, ele construiu com as próprias mãos, ao longo de meses, um jardim com mais de 120.000 flores plantadas individualmente, entre elas, todas as que Clara mencionara ao longo da vida: camélias, lavandas, jasmins, orquídeas brancas. No centro do jardim, ele instalou um banco de pedra com uma placa: "Aqui ela vive, nas pétalas, no perfume, no silêncio, no que eu me tornei depois dela." Daniel visitava esse jardim todos os domingos. Sentava no banco, lia os diários antigos de Clara, às vezes em voz alta, às vezes apenas ouvia, e embora seus olhos ainda carregassem tristeza, agora havia também um tipo de serenidade que só existe em quem amou até o fim. O mundo não o viu mais sorrir, mas alguns funcionários antigos do instituto diziam que, de vez em quando no jardim, ele olhava para o céu e fechava os olhos como se estivesse dançando com alguém que só ele podia ver. Nas noites mais quietas, Daniel escrevia cartas que nunca seriam entregues. Guardava todas em uma caixa de madeira com o nome dela entalhado. Uma das cartas, deixada aberta sobre o túmulo numa madrugada de primavera,
Dizia: Clara, hoje o céu estava lilás, do jeito que você gostava. Plantei novas sementes. Algumas floresceram antes do tempo. Outras, como eu, ainda estão tentando. Se você estivesse aqui, talvez dissesse que não há tempo certo para desabrochar. Talvez dissesse que estou fazendo tudo certo. Mas no fundo, eu só queria ouvir sua voz uma última vez. Te amo, Daniel. Clara havia ido, mas o amor dela não. Ele ficou, cresceu, floriu em outras vidas. E o homem que o mundo inteiro achava que era feito de ferro, agora era solo fértil. E nunca mais amaria ninguém, porque quando o amor é verdadeiro, ele não acaba, ele apenas floresce em outros lugares. No fim, Daniel cumpriu sua promessa, fez o nome de Clara viver, e o jardim que ela inspirou se tornou imortal.